Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao consultório do Porto Canal. É quarta-feira com sabor a segunda, porque muita gente de facto aproveitou este feriado de Carnaval. Não sei se foi o seu caso ou não, mas aqui estamos nós, mais uma vez. Espero que esteja aí bem confortável em sua casa. Já deixei cair aqui um dos meus cartões. Posso apanhar? Peço desculpa. Ou então apanhar aqui o cartão e a câmara não me pode acompanhar, mas eu de facto preciso dele. Preciso do cartão porque é aqui que eu tenho todas os meus apontamentos para fazer uma entrevista como deve ser. Hoje vamos falar do efeito das novas tecnologias nos olhos das nossas crianças. É algo de muito importante, uma vez que estamos sempre na tentativa de lutar contra os erros refrativos e de facto alguns problemas que podemos antever, podemos diagnosticar cedo, podemos quase travar. E é essa a nossa intenção, é sempre levar os nossos telespectadores a que estejam atentos à prevenção, que é aqui a palavra de ordem neste programa. Prevenir é melhor que tratar e por isso mesmo vamos lhe dar algumas dicas de como perceber se os seus filhos estão ou não a ser bem orientados. E as novas tecnologias são inevitáveis, já sabemos, não podemos privá-los disso, porque senão eles vão de facto sofrer muito, até porque faz parte da nossa vida, mas vamos tentar fazer tudo com peso e medida. Não perca então esta primeira parte e desde já o convido para ficar para a segunda parte. A especialidade vai manter-se, é a oftalmologia, e nessa altura já sabe que as perguntas são colocadas por si. Eu só vou estar aqui para, no fundo, fazer a ponte entre os telespectadores e o meu convidado, que passo a apresentar, o Dr. Renato Silva, a quem eu dou as boas-vindas, até porque é uma estreia em televisão aqui no nosso programa. Muito bem-vindo, doutor. O Dr. Renato Silva é médico oftalmologista na CUF. Muito bem-vindo, em nome da CUF também, que é a nossa parceira neste programa. Vamos então abordar esta questão das tecnologias nas crianças ou nos olhos das nossas crianças, se bem que tem outros impactos também noutras áreas, mas hoje vamos só manter aqui na oftalmologia e, como lhe disse, na segunda parte conto com a participação. Os contactos estão em rodapé, neste momento até acho que está aqui neste oráculo grande por baixo de mim. 229538525 é o nosso número de telefone, consultório@portocanal.pt é o nosso e-mail. Não se esqueça de se inscrever desde desde cedo, para assegurar então a sua participação. Agora a minha conversa é aqui com o Sr. Doutor, fique para ouvir, obviamente. Sr. Doutor, é sempre muito interessante falar dos olhos, falarmos de como é que as crianças e quando é que as crianças começam a ver. Há sempre esta curiosidade. Os bebés nascem e perguntamos-nos sempre, mas o que é que eles veem afinal? De facto, um bebé quando nasce vê o quê, doutor? Um bebé quando nasce já vê. O que nós temos que ter em noção é o que é a visão nessa altura. Ao nascer, a acuidade visual é muito baixa e veem essencialmente sombras, os contornos. Conseguem ter a noção do contorno da cara da mãe, por exemplo, quando estão a mamar, numa visão principalmente mais focada pelos 30, 50, 60 centímetros de distância. E, portanto, podem ter uma noção... Portanto, nessa proximidade, por exemplo, o meu ato de dar de mamar, ele já tem a pode ter a noção do contorno. Não consegue individualizar um sorriso, claro, ou se os olhos estão abertos ou fechados, mas consegue ter a noção do contorno da face da mãe. E depois com todos os outros elementos, o cheiro, a voz, não sei o quê, ele consegue perceber que está ali alguém? Exatamente, vai começando a perceber que está ali alguém em quem pode confiar e que o faz sentir bem e confortável. Depois há aquela questão de os bebés vêm a preto e branco, os bebés vêm a cores, como é que é, Sr. Doutor? É verdade que os bebés no início vêm a preto e branco. Nós temos dois sistemas de células na nossa retina. Os bastonetes, que servem para ver intensidades e vêm a preto e branco, digamos assim, se está luz, se está escuro, e esses estão a funcionar desde o início. E depois temos os cones, que é o que nos dá a visão de cores. E aí vão começar a funcionar essencialmente... Que também estão na retina. São duas células principais da retina. E que vão começar a funcionar a partir dos 2, 3 meses de idade. Primeiro, com as cores, o verde e o vermelho, o azul e o amarelo, um pouco mais tarde, começam a ser identificados. Sabemos, portanto, que a visão é também ela uma aprendizagem, ou seja, não basta ver, é preciso perceber o que se está a ver. Sim, é preciso que o cérebro consiga ser treinado para interpretar a informação que lhe chega dos olhos. O olho pode ver, e é essencial que seja bem estimulado nos primeiros anos de vida. Quando dizes bem estimulado é o quê, Sr. Doutor? É conseguir ver.
Por exemplo, ter uma boa luz, ter imagens focadas. Por exemplo, se um bebê tiver uma catarata, que nasça com uma catarata ou com algum problema na córnea, em que não seja possível que a luz passe bem para dentro do olho, para a retina, o cérebro não vai ser treinado a interpretar as imagens que chegam desse olho. Outra causa para esta má aprendizagem, que nós chamamos de ambliopia, é, por exemplo, quando existe um erro refrativo num dos olhos. Tantas palavras difíceis que já usou aí. Ambliopia e erro refrativo, rapidamente. Sim, a ambliopia é a capacidade, é uma falta de capacidade do cérebro para interpretar as imagens que o olho capta. Ou seja, mesmo quando o olho está a funcionar bem, a imagem é transmitida para o cérebro, mas o cérebro não interpreta o que lhe chega. E por isso essa criança vê mal desse olho, mesmo que tudo o resto esteja a funcionar bem. Muito bem. O erro refrativo é aquilo que normalmente as pessoas conhecem como miopia, como astigmatismo ou hipermetropia, que é menos conhecido. E, por exemplo, se um olho vir bem e o outro tiver uma miopia alta e não usar óculos, as imagens que vão chegar ao olho, nesse olho míope, ficam todas desfocadas. Pois ficam. E por serem desfocadas, o cérebro nunca vai aprender a usar bem aquele olho. Claro. Usa o outro, o olho bom. Em esforço. Exatamente. E o olho mau nunca vai treinar o cérebro a utilizá-lo. E é por isso que se desenvolve o que nós chamamos de ambliopia, que na linguagem popular é conhecida como o olho preguiçoso. Daí a importância dos rastreios e cada vez mais falarmos tanto nesta importância de diagnosticar cedo, porque sabemos que pode fazer toda a diferença. Sim, é importantíssimo um diagnóstico, ou fazer um rastreio de fatores que possam provocar ambliopia ou olho preguiçoso. Desde cedo. Pelo menos, eu acho que entre os 2 e os 3 anos, idealmente mais próximos dos 2. Porque quanto mais cedo forem corrigidos esses problemas, mais rapidamente e com maior probabilidade de correção completa, temos de conseguir voltar a treinar o cérebro a usar esse olho. Em alguns fatores que provocam a ambliopia, se nós corrigirmos a partir dos 4, 5, 6 anos, não vamos ter hipótese de corrigir, ou pelo menos de corrigir completamente. Já se perdeu, Exatamente. Já se perderam algumas coisas? A maior parte das vezes que nós tentamos corrigir é tapar o olho, como se vê algumas crianças com um dos olhos tapados, e quanto mais tarde começarmos, será ainda necessário fazer um tratamento durante mais tempo. E é por isso que é importante diagnosticar cedo esses fatores que possam provocar a ambliopia. Senhor Doutor, tem aqui dados que nos dizem que 35% das crianças portuguesas já usam óculos. Isto vai ter alguma coisa a ver com o nosso tema que eu trouxe cá hoje, ou não? Terá a ver com o tema que temos cá, pelo menos de uma forma indireta. O que vimos cá falar é da influência das novas tecnologias na visão das crianças. Mas as novas tecnologias sendo usadas hoje, não é difícil ainda conseguir perceber, de facto, o impacto que elas têm? Ou seja, não temos que deixar estas crianças desta geração crescerem? Ou os efeitos são assim tão imediatos? Não, não são imediatos. As novas tecnologias, o que nós falamos nas novas tecnologias são os smartphones, os telemóveis, os tablets, e isso começou a entrar no nosso dia-a-dia no início desta década. Não tem muito mais do que 10 anos o uso. Assim, o uso tão frequente, exatamente. Sim. Vamos nos reportar a 10 anos, sim. E, portanto, há algum tempo que há alguns estudos que tiveram tempo para fazer um seguimento durante alguns anos. Por outro lado, nós também nós sabemos quais são os possíveis fatores de risco para desenvolver miopia. E o que se acredita é que a visão ao perto de forma sustentada possa provocar ou aumentar o risco de alguém ter miopia. E nós podemos já pensar em termos de livros. Já existem livros com uma visão ao perto há muito tempo. Certo, há muitos anos. Desde sempre. E, portanto, há estudos que já têm seguimento, alguns com mais de 20 anos de seguimento, de crianças em que se foi
tentando ver se a visão ao perto com livros provocava miopia ou não. Portanto, eu acho que todos nós temos essa imagem das crianças que nos primeiros anos de escolaridade estão por cima dos livros assim. Sim, é isso. Sim. Tentam ler assim. Não, E muitas vezes não é por falta de visão, pois não? Não. Eles tentam procurar ali algum conforto. Sim, muitas vezes é muito frequente que crianças, quando estão, por exemplo, a começar a ler ou a escrever, que gostam de estar muito coladas aos livros para terem a certeza de que estão a escrever corretamente nas linhas, certo. que as letras ficam muito bem desenhadas. Isso não é obrigatoriamente sinal de que vejam mal. No entanto, se virem mal, eles sentem-se muito mais confortáveis com a visão ao perto. Se conseguirmos pôr-lhes uns óculos para que vejam bem, vai ser muito mais fácil, ao longo do tempo, conseguir que estas crianças tenham uma posição mais correta, mais afastada Mas dos para os livros. que veem assim e não veem mal, ao estarem assim já estão, de certa maneira, a fazer com que possam, ou seja, Não. a danificar os olhos de alguma maneira? Não existe uma certeza absoluta em termos científicos. Existem alguns estudos, e a maior parte dos estudos aponta para que qualquer efeito desta visão ao perto seja transitório, ou seja, que não deixe qualquer problema a longo prazo. Ok. Principalmente se for por períodos curtos. Por períodos curtos é estar assim ao perto poucos meses, digamos assim, Sim. quando começa a escrever, a ler. Uma visão sustentada ao perto daquelas pessoas, por exemplo, que gostam muito de ler e que leem várias horas por dia, aquelas pessoas que usam smartphones ou tablets várias horas por dia, aí os estudos não são tão peremptórios a dizer que não haja problema. Mas nós gostamos de acreditar que as crianças não passam horas por dia. Exatamente. E, portanto, o que está mais ou menos indicado Sim. é que, se existir algum problema, serão em utilizadores crónicos, mais do que 4 horas por dia e por um longo período de tempo e nas crianças mais pequenas. A partir dos 12 anos não há nenhum estudo que mostre uma associação entre uma visão de perto, quer seja em livros, quer seja nos computadores ou num tablet, e o desenvolvimento de miopia. Os estudos que são discutíveis e que não dão uma certeza são com crianças abaixo dos 12 anos. E aí, por cautela, eu acho que é preferível não ter um uso crónico. Mas também não acho que não é só pelos olhos. Era o que eu ia dizer. É importante, mais do que Diga, 2 horas por que é muito dia, importante dizer. em termos comportamentais também é importante que haja outro tipo de atividades no desenvolvimento de uma criança. Portanto, eu, sendo oftalmologista, essencialmente oftalmologista pediátrico... Mas também é pai. Exatamente. Eu falo da parte científica do desenvolvimento do olho, mas também sou pai e percebo que há outras coisas que são importantes para o desenvolvimento da criança. Até porque sabemos que quando falamos principalmente dos jogos de computador, e queiram eles sejam nos computadores, nos tablets, há aqui, por exemplo, um risco de um vício associado. Muita gente estranha, mas existe uma adição aos jogos que é extremamente perigosa. Existe uma taxa de obesidade em Portugal altíssima, que também pode ter a ver com isto. Eu sei que faz tudo da sua área, mas tudo isto é importante. Portanto, não é só, e como dissemos, em relação aos olhos, mas de facto há que haver uma consciência da parte dos pais, uma responsabilidade de que realmente tudo tem o seu tempo. Sim, exatamente. A parte comportamental, a parte da adição, foge um pouco à oftalmologia. Foge, mas obviamente. O que nós sabemos também é que, e aí não há discussão nenhuma, é que um dos fatores responsáveis pelo desenvolvimento de miopia é a diminuição da exposição à luz natural, à luz do sol. Então lá está. E, portanto, isso vai um pouco em contra à necessidade de fazer outras coisas para além de estar dentro de casa com um tablet ou noutras atividades. E aí é indiscutível. Não há dúvida nenhuma de que a exposição à luz solar, à luz natural,
é um fator protetor no desenvolvimento de miopia. A miopia é a única patologia que está aqui em causa? Sim, ok. é a miopia. A hipermetropia e o astigmatismo não são influenciados pelo desenvolvimento, pelo tempo passado no computador, ou no livro, ou dentro de portas. É a miopia o único que está aqui em causa. E nós sabemos que passar pelo menos 2 horas por dia exposta à luz natural, fora de casa, e luz natural não quer dizer que seja um dia com sol. Claro, não é preciso estar... Exatamente. Um dia enevoado tem muito mais luz do que o que existe na nossa casa normalmente. E essa luz que vai chegar dentro do nosso olho é um dos fatores essenciais para que um olho fique hemétrope. E hemétrope eu sei que é outro palavrão. Outro palavrão que vamos ter que desmistificar. Hemétrope significa ver bem, sem necessidade de óculos. Ou seja, a exposição à luz natural, fora de casa, é essencial para que o nosso olho consiga ver bem sem necessidade de óculos, ou para quando existe miopia, ela evolua mais lentamente do que aconteceria. Olha, está aqui uma belíssima dica, que nunca tinha sido dito neste programa. 2 horas de exposição, atenção, não é virarem-se para o sol, até porque o sol também tem riscos para os nossos olhos, não é exporem as crianças ao sol, é deixá-las andarem cá fora. Não, é brincar, como se fazia há muitos anos atrás, em que podíamos brincar na rua, no quintal, no pinhal, e poder correr, brincar, jogar futebol, tudo isso é essencial para o olho. Por estranho que possa parecer, começamos com a padrão comportamental, mas isto para o olho é essencial. É essencial podermos não estar presos dentro de casa. Agora, olhando para o lado, porque as tecnologias, como tudo nesta vida, têm um lado mau, mas têm também, obviamente, trouxeram-nos coisas muito boas. É verdade que aqueles desenhos animados feitos exatamente para crianças muito pequeninas, e o senhor doutor tem filhos pequenos, com certeza conhece, que têm muitas cores, têm uns sons muito agradáveis, pode estimular a visão de uma criança. Devemos expor crianças, e aqui falamos abaixo dos 2 anos, a esses programas televisivos que parece que são especificamente para as crianças começarem-se de facto a perceber das formas e das cores e dos sons. Isso pode ser benéfico? Assim, o benéfico, tudo o que seja estimular visualmente, através do som, intelectualmente, uma criança, é benéfico. Mas pode ser feito através da televisão? Pode ser feito através da televisão. Os próprios smartphones, os telemóveis, os tablets têm ótimos programas de estimulação visual, tátil, de coordenação de movimentos e, portanto, nada disso será proibido. Não há nada que seja proibido. É importante ter um bom senso e saber que isso deve ser apenas uma parte do componente de desenvolvimento de uma criança. Não deixar uma criança durante uma manhã com um tablet a brincar, mas não há problema nenhum de que durante algum tempo, e em termos médicos, oftalmológicos, algum tempo será até umas 2 horas por dia. Não estou a dizer que em termos comportamentais isso será o melhor. Exatamente. E aí acho que cada família deve poder decidir o que é melhor. Estamos a falar de limites máximos, mas não indicativos. Não há nada que seja proibido. É importante que tudo seja feito com bom senso. E tentar não ultrapassar as 2 horas por dia, principalmente em crianças com menos de 6 anos, é importante. Mas a maior parte das crianças, penso que isso não é um problema que se ponha. Esperemos que não, esperemos que esse bom senso esteja presente em casa da maioria dos portugueses. Os nossos filhos só nos vão agradecer um dia. Interessante também, quando se fala de novas tecnologias, é falar na privação de sono. É de facto, eu não sei se aqui a questão oftalmológica é chamada para isto ou não, mas é de facto, há aqui uma relação direta, que estes jogos ou esta exposição pode ser estimulante de tal forma que pode privar os nossos filhos de dormirem melhor? Sim, está documentado que, primeiro, os jogos levam a um aumento da adrenalina, da ansiedade, e isso, como qualquer um sabe, mesmo sem ser os jogos, quando estamos mesmo mais nós, ansiosos, não é? exatamente, quando estamos mais ansiosos, mais excitados, é normal
que tenhamos mais dificuldade em adormecer. Por outro lado, também sabemos que a exposição à luz azul, ou a componente azul, diminui a nossa sonolência. Há até algumas aplicações para telemóveis e para tablets que vão, ao longo do dia, diminuindo o componente da luz azul no ecrã, por forma a potenciar o sono. Ou impedir que a pessoa não tenha sono. Certo. E isso nós sabemos que a luz azul tem um efeito que diminui a indução do sono. É uma das razões pelas quais também se sugere e se indica que não haja exposição aos tablets, pelo menos durante uma meia hora antes de ir dormir. E as televisões nos quartos também devem ser evitadas. Exatamente. Pela mesma razão. Sim. Pela mesma razão. Sim. Os olhos devem também descansar ou esta função do sono nada tem a ver com os olhos? O sono também tem algum impacto. Há vários estudos recentes que mostram que quando dormimos menos, a nossa lágrima fica com pior qualidade. Ai, a lágrima, Soutor. O Soutor, se não dava a moto da lágrima, tínhamos umas imagens e tudo para ver. E ninguém me lembra disto. É que eu às vezes também me esqueço. Eu por acaso tinha aqui apontado. Vamos falar da importância da lágrima, Soutor. Porque esta exposição seca-nos muito os olhos. É verdade. Já temos a lágrima aqui. É Olha, verdade. diga lá, Soutor, o que é que estamos a ver? O que nós sabemos também é que em crianças e adultos que ficam muito tempo a olhar para um computador, há algumas alterações. Disse muito bem, crianças e adultos. E Nós adultos, próprios experimentamos exatamente. estes fenómenos. Exatamente. Não é? Nos adultos também acontece e foi inicialmente descrito em adultos. Nós temos algumas glândulas. O que nós estamos a ver é um corte da nossa pálpebra. Vemos Sim. ali as pestanas e vemos as glândulas ali marcado, as glândulas de meibómios, que são uma das glândulas que produz uma parte da lágrima. Sim. Nós conhecemos as glândulas lacrimais, isso toda a gente conhece, mas há partes da lágrima que são produzidas por outras glândulas. Esta glândula produz uma parte de gordura da lágrima. Se pudermos ver o próximo slide, Ora, vamos lá. nós vemos que a nossa lágrima tem 3 componentes. Sim. Tem uma parte de proteínas com a camada mucínica, temos a parte aquosa, que é a água, que é produzida pela glândula lacrimal, e temos a camada lipídica, que é uma camada de gordura que está por cima da água, que é produzida por estas glândulas de meibómios. E quando nós estamos a olhar para um ecrã por um período prolongado, existem algumas alterações na lágrima. E antes de percebermos isso, qual é a importância da lágrima? A lágrima é fundamental. A lágrima é fundamental para lubrificar o olho, é fundamental para manter uma boa qualidade da imagem. Portanto, se nos falta a lágrima... Se nos falta a lágrima, vamos sentir uma visão enevoada, vamos sentir picadelas ou areias nos olhos. Aquela sensação de olho seco. Ardor, não é? assim, o olho vai arder, vamos sentir que temos que pestanejar ou fechar os Várias olhos vezes. Com frequência. Algumas pessoas dizem que sentem como se fosse sono e que têm que ter os olhos fechados. E tudo isso acontece porque a nossa lágrima não tem qualidade, o nosso olho não está protegido e não está bem lubrificado. E aí sim as tecnologias podem ter um efeito importantíssimo. E este é direto. E este aqui é direto, bem documentado. Exatamente. Mas transitório, ou seja, algumas horas ou no máximo alguns dias depois de deixarmos de estar expostos, tudo volta ao seu normal. Podemos mandar esta imagem embora, não podemos? Pedro Toscano. Vamos tirar esta imagem, que já chega. Queremos ver mais imagens. Senhor Doutor, Pronto. é importante E vermos aqui isto? É um pouco o que nós já falamos, dos sintomas do olho seco. Quer porque estas glândulas não funcionam, quer porque nós pestanejamos menos. Era tudo aquilo que o doutor estava a dizer. Exatamente. Nós pestanejamos menos e por isso a lágrima evapora-se. Aqui é um esquema do que nós já falamos há pouco, do que é a miopia, do que é a hemetropia, ou seja, uma visão normal que é e a hipermetropia. Certo. No fundo, nestes erros refrativos, as imagens não ficam focadas na retina. Vemos que no olho normal a imagem está focada no fundo do olho, na miopia e na hipermetropia não estão focadas. Ou focam um bocadinho atrás ou à frente. Senhor Doutor, como é que nós percebemos que os olhos das nossas crianças estão secos ou com falta de lágrima? Muitas vezes não percebemos. E aí é que está o problema, se calhar. Exatamente, porque as crianças não se sabem queixar como sabem os adultos. É raríssimo uma criança ou um adolescente queixar-se que o olho pica ou que arde. Na maior parte dos casos,
podem se queixar de uma visão enevoada, que de vez em quando veem mal. Outras vezes, e não é tão incomum quanto possa parecer, vêm à consulta porque piscam os olhos. Os pais levam ele está a piscar muito os olhos. E as crianças não se queixam, não se queixam de que tem o olho seco, de que o olho pica. Mas nós conseguimos, olhando para os olhos e olhando para a lágrima, conseguimos ver as mesmas alterações que vemos nos adultos. Muito bom. Só que não se queixam. E, portanto, Mas nas crianças as lágrimas artificiais, por exemplo, podem ser uma solução ou não? podem. A maior parte das crianças não vai querer pô-las. Pois não. Pois não. E, portanto, acho que há outras formas que nós podemos utilizar. Uma delas são fazer intervalos. Ou seja, ao fim de meia hora, parar 5 minutos, 5, 10 minutos, para fazer outra coisa, para fechar os olhos, para ir brincar com outra coisa, ir buscar uma fruta para comer, fazer uns intervalos. E aí a lágrima vai voltar a ser produzida, o olho vai fechar, vai pestanejar. Quando isto, mesmo assim, acontece, muitas vezes só passar por água, ir à casa de banho por água corrente, água potável, passar por água acaba sempre por entrar alguma coisa. É muito difícil pôr uma gota numa criança de 6, 7, 8 anos. Eles não se deixam, eles deixarem, não ótimo. deixam, com certeza que Pois, não deixam. pois. Então, tão simples como passar a cara por água. Sim. Ideal fazer uns intervalos Sim. e não deixarmos então muito tempo as nossas crianças expostas a estes jogos e a tudo isto. Variar, não é, Sr. Doutor? Sim, E ter aqui sim. algum bom senso de... Como tudo na vida, não há nada que seja impedido, que seja proibido, nem há nada que devamos fazer sempre. Exatamente. Na alimentação, nos nossos hábitos do dia-a-dia e também no que fazemos com os nossos olhos. Muito bem. Vamos fechar esta primeira parte, ou seja, vamos abrir espaço a que possa também fazer parte desta conversa. Vamos para um curto intervalo e daqui a pouco as perguntas são colocadas por si. Os contactos estavam no rodapé. Vou relembrar 2295385525 é o nosso número de telefone e eu fico à sua espera. Até já.